Hebreus 5, verso 1 diz assim: todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu esta honra, dizendo: você é o meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. Suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem se lembra de Gênesis capítulo 14, quando Abraão levanta uma oferta, um dízimo a Melquisedeque, amém, queridos? E a palavra de Deus diz: ele não tem início, não tem fim, ele é o sacerdote do Deus vivo. É a própria representação de Deus, da pessoa de Deus no Antigo Testamento, amém? E ainda eu gostaria que, antes da gente começar a conversar, você abrisse em Hebreus 7, verso 15 adiante, e ele diz o seguinte: essa mudança se torna mais clara com o surgimento de outro sacerdote. Há uma mudança, e nós vamos falar sobre ela, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Diga bem alto comigo: Jesus tem o poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deste modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior. Diga comigo em voz alta: esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Este novo sistema foi instituído como um juramento solene. Então diga bem alto: é um juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem este juramento, mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus disse: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, quem pode dar um glória a Deus? Seu sacerdócio é eterno, é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Eu gostaria que você bradasse isso bem alto: de uma vez por todas, aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Quem concorda? Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou, fala bem alto, com juramento, seu filho,
que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Então dê um glória a Deus bem alto. Bispa, você falou muitas coisas, poucas delas eu compreendi. Paulo tem uma linguagem muito densa. Pedro já dizia isso. Paulo fala umas coisas que às vezes eu não entendo. Mas hoje nós vamos aprender de maneira muito simples o que Paulo está dizendo, e a primeira coisa é: nós fomos chamados por Deus, quando Jesus Cristo se torna o nosso sumo sacerdote. E Jesus Cristo não é uma pessoa designada por conta do sangue, porque o que acontece é o seguinte, vamos lá no passado comigo? Quem vai fazer uma viagem ao passado agora comigo, diga amém. Quando Moisés pede a Deus, que não queria ir sozinho, porque ele tinha dificuldade para falar, o que acontece? Deus chama Arão. Arão, então, é o quê? É o início da tribo dos levitas. É o primeiro sacerdote que Deus escolhe para falar, porque Moisés tinha dificuldade na fala e ele não conseguiu romper essa limitação. Alguém aqui já conseguiu romper todas as suas limitações? Então nós não vamos julgar Moisés, amém, queridos? Ele creu até bastante. Quem pode dar um aleluia por ele, amém? Porque às vezes a gente diz assim, mas Moisés deveria ter crido, mas ele creu o suficiente. Ele foi para o Egito, amém, queridos? E Arão começou a falar, e Deus usava a boca de Arão. E hoje nós temos o que? No Antigo Testamento, quando eu digo hoje, não atualmente, mas eu digo, hoje no Antigo Testamento nós vemos o que? Os sacerdotes, e Deus chamou de uma tribo, então era uma linhagem, era como uma família. Eles iam nascendo, eles já iam nascendo dentro da família sacerdotal, mas eles eram seres humanos, eles erravam, então eles tinham que fazer sacrifício por eles primeiro, pedir perdão para Deus e restauração, e eles tinham tantas limitações como nós, amém, queridos? Tinham ou não tinham? Mas amém, eles estavam cumprindo o propósito deles aqui na terra, mas Jesus Cristo sabia que o único jeito de salvar a humanidade era Ele se tornando o nosso porta-voz. Queridos, eu amo poder falar isso, eu tenho um porta-voz, porque eu também tenho as minhas limitações. Quem aqui tem limitações, diga amém. A gente tem tanta coisa na nossa vida, e a gente vai ser trabalhado até o nosso último dia aqui na terra, porque nós somos seres humanos. Não é verdade, Tarsa? Eu estou tão feliz de te ver aqui, minha linda. Vamos dar um glória a Deus pelos milagres que Deus fez na vida da Tarsa? Glória a Deus. Tantos propósitos de Deus foram cumpridos. Sabe, queridos? Poder dizer, eu não sei falar. E Ele dizer, eu sou o seu sumo sacerdote. Eu vou falar por você. É algo sobrenatural. Deus, eu não sei o que pensar, eu não sei o que esperar de uma situação. E Ele dizer, Lúcia, para nós, eu sou um Arão para você. Eu vou falar por você. Eu vou me posicionar por você. Só que você pode entender, e eu posso entender hoje, que não haverá falhas nessa fala. Quando Ele fala, Ele não falha. É isso que Paulo está dizendo. Faça como Moisés. Seja como Moisés, reconheça que você precisa de um sacerdote com você. Mas agora, graças a Deus, você tem a bispa aqui para te ajudar, amém, queridos? Mas eu sou um ser humano, graças a Deus nós temos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que fala por nós. E Ele, queridos, Ele não é humano. Ele não tem limitações, Ele não tem fraquezas, Ele não tem fracassos. Ele não é limitado, Ele não vai morrer, Ele não vai nos deixar. Pelo contrário, Ele permanece vivo. E o seu sacerdócio é perfeito. Diga assim, o que Deus faz na minha vida não tem lacuna, não tem erro, não tem falha. O que Deus fala, o que Deus faz é perfeito. Como é maravilhoso nós termos um Deus assim, queridos. Eu gostaria que você se lembrasse de algo que Pedro falou. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha, excluído não, né, gente?
exclusivo, para anunciar suas grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro vai nos chamar de sacerdotes. Por isso que eu disse que há uma diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Hoje você é sacerdote da sua casa. Hoje você, como homem do lar, como mulher do lar, você é sacerdote, você cuida, você ministra, você luta, você faz o seu papel. Faz ou não faz? Não faz, não? Deixa a vida levar. Deixa o barco ir na loucura. É assim? Não, né, meu querido? Você luta, você cuida, você trabalha, você sonha, você investe. E Pedro diz, vocês são exclusivos de Deus, Deus comprou vocês são propriedade de Deus, mas são sacerdotes. Então, muitas vezes a gente acha assim, gente, eu não tenho obrigações de sacerdotes. Temos que nos levantar na presença de Deus, temos que nos purificar na presença de Deus. Nós temos, não é verdade? Todos os dias, quem aqui todo dia precisa consertar alguma coisa na presença de Deus? Levanta a mão aí. Todo dia. Mas precisa ser consertado. Não é porque nós temos fraquezas que nós vamos deixar o barco ir. Nós temos que todos os dias nos tratar. Todos os dias nos lavar, nos purificar, reconhecer e dizer, esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o meu alvo, eu tenho um propósito. Quem aqui tem propósitos de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão e fala, eu tenho. Você tem propósitos como mãe, como pai, como mulher, como esposa, como esposo, como homem, como ser humano, como indivíduo. Cada um de nós, cada tempo que nós vamos crescendo, são mais responsabilidades que nós vamos assumindo. Nós começamos como uma criança, responsáveis apenas por nós mesmos e nem por nós mesmos. Porque como crianças, quem são responsáveis por nós? Nossos pais. Mas aí nós vamos começando a ser responsáveis pelos nossos brinquedinhos. Que mãe que dizia, vai guardar seu brinquedo. Não, vocês não fazem isso com os filhos de vocês? Meu pai falava assim, se eu encontrar um brinquedo jogado, eu vou tacar no lixo. E ele tacava, gente, a gente tinha que buscar lá no lixo. E a gente começa a adquirir responsabilidades. Arruma a sua cama, arruma o seu guarda-roupa, faça isso, faça aquilo. E nós começamos a assumir responsabilidades e de repente a gente já é uma pessoa que está na escola, que tem que estudar, que tem uma prova, que tem um negócio. É assim ou não é? E de repente agora a gente não tem mais só a responsabilidade conosco, mas com o nosso próprio futuro. E nós temos que priorizar decisões assertivas. Nós não podemos pegar a nossa adolescência, a nossa juventude e jogar no lixo. Olha para o teu irmão e fala assim, deixa eu te contar um segredo. Você vive uma vez só. Não existe reencarnação, gente. Graças a Deus, imagina, Tarsa, você reencarnar num alface, numa vaca, num porco, virar um bacon. Ah, não, Jesus, né? Não é isso que os hindus acreditam, que se você não foi bom, então você encarna numa coisa menor, inferior. Gente, em nome de Jesus, louvado seja Deus que não existe essas coisas, né? A vida é uma só, você pode dizer bem alto? Posso te trazer um pouco mais de peso de responsabilidade? Quem aguenta? O dia é um só. O que você viveu hoje, você não vive mais. A oportunidade que bateu na tua porta hoje, ela é para hoje. Amanhã Deus tem outra, mas essa é para hoje. E nós precisamos assumir responsabilidades, porque, gente, a gente pode culpar todo mundo. Quer culpar sua bisavó, que você nem nunca viu, culpa. Quer culpar sofrimento do pai? Pode culpar, mas no final, o responsável pela decisão foi quem? Foi Deus? Fui eu? Ai, seria tão fácil se a gente falar, foi culpa de Deus. Mas não é, né, gente? É nossa. E é por isso que hoje Deus está dizendo, sacerdote e sumo sacerdote, entenda a sua posição como nação de Deus, povo exclusivo, povo abençoado, um povo que tem poder para decidir com clareza. Eu estou vivendo uma vida e eu preciso fazer valer a pena a vida que eu estou vivendo. Amém, queridos? E quando eu assumo as minhas responsabilidades, quando eu entro na presença de Deus e falo, só um pouco, deixa eu reavaliar a minha vida, deixa eu repensar o que eu estou fazendo, porque quando a gente é jovem, e eu não estou dizendo que eu sou velha, vocês estão entendendo, amém?
Quando a gente é jovem, a gente acha assim que a gente tem todo o tempo do mundo para mudar a vida. A gente acha que assim o tempo não passa para a gente. Que a gente sempre vai ser muito jovem. Só que isso é mentira, gente. O tempo passa muito rápido. E a gente vai beirando os 40 anos e a gente vai descobrindo uma coisa. O que a gente vai descobrindo? Quem já beirou os 40 anos descobriu o quê? Vocês perceberam, né? A galeria soltou o som dos 40 anos. Eu não tenho tanto tempo assim. Eu tenho, no máximo, mais uns 50 anos. Se eu viver uns 90. Se Deus permitir uns 90 e pouquinho. Ou quase eu cheguei na metade da minha vida. E aí a gente começa a fazer como Davi. Me ensina a contar os meus dias. Sabe quando a gente adquire a maior maturidade da nossa vida? Quando a gente começa a contar os nossos dias. E contar os nossos dias é assim, o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Eu estou colocando a minha vida na mão de quem? Na mão de agradar uma pessoa? Meu irmão, quem aqui já descobriu que esse negócio de agradar a gente não dá certo? Vocês não descobriram ainda? O que acontece quando a gente faz a vida para agradar os outros? A gente se lasca inteirinho, porque aquela pessoa que você se lascou para agradar ela, ela vai ficar desagradada no final do dia. Porque o ser humano nunca está feliz. É verdade ou não é, gente? Eu quero um bolo, mas não era esse. Eu quero viajar, então vamos para lá. Não, mas se for essa viagem, eu não quero. É verdade ou não é, minha gente? Por isso que Deus diz, não pegue a sua vida e não desperdice ela de maneira desordeira. Seja sacerdote de si mesmo. Se leve todos os dias na presença de Deus e comece a pedir sabedoria. Comece a pedir entendimento e clareza. Comece a pedir direção para o Espírito Santo de Deus e diz, Deus, eu tenho que aproveitar cada minuto da vida que o Senhor me deu. Porque não só eu tenho que viver bem. Quem quer viver bem? Você gosta de ser feliz não, meu irmão? Vocês gostam de sofrer? Gosta de ser feliz. Mas a gente também veio para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Há uma essência, um talento, um caráter sobrenatural de Deus em você. Que vai resgatar muitas pessoas de uma vida triste, angustiada, quebrada, desorientada, que o inferno ainda tem poder sobre elas. Nós não nascemos só para nós. Nós nascemos para brilhar a glória de Deus. E quando a gente brilha a glória de Deus, a nossa vida fica melhor ainda. É por isso que a gente precisa de um sumo sacerdote. É por isso que Paulo diz assim, ele é perfeito. Ninguém pode viver sem ele. Porque ele tem a resposta que ninguém tem. Eu vou contar um testemunho meu de 5 anos de idade, pode ser? Pode ser? A gente tinha acabado de mudar para cá. O Ministério Rema estava começando. E eu era só um bebê, porque 5 anos é um bebê, né, gente? Vamos falar a verdade? Eles não acham que são, mas eles são um bebê. Não é? O que uma criança de 5 anos sabe? Esses dias a Teté está com quantos? 4. A Teté estava carente. Ontem. Aí ela me mandou um áudio. Bispa, quanto você me ama? Aí eu mandei um áudio para ela. Eu te amo o mundo inteirinho. Aí ela mandou, eu também te amo o mundo inteirinho. Não é gostoso isso, gente? Eu falei para o Eduardo, acho que até é um pouco minha filha, porque eu faço isso todo dia com o pastor Eduardo. Você me ama? Quanto você me ama? Quanto? Denomina aí para mim, por favor. Às vezes eu peço em quilômetros, às vezes eu peço em valores, né, amor? Quanto você me ama? Quantos quilômetros você me ama? E eu estou dizendo isso porque quando a gente é criança, a gente tem um coração tão sensível, tão diferente para as coisas. E meu pai tinha pego tudo, deixou uma multinacional, a minha mãe deixou o trabalho dela no juizado em São Paulo. Ela tinha passado para ser juíza do estado de São Paulo. Meu pai trabalhava como representante do Açúcar União.
E eles tinham uma vida muito tranquila financeiramente, eles tinham uma vida de empresários e tudo mais, era para olhar e dizer, não preciso de Deus. Só que eles olharam e disseram diferente, eu preciso de Deus. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, dinheiro não assume o lugar da felicidade da nossa vida. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem muita gente endinheirada, infeliz. Porque o dinheiro não compra felicidade. A pessoa, ela toma o remédio para acordar, o remédio para continuar o dia, o remédio para dormir. A maioria das pessoas que não tem Jesus, não é o trabalho que traz felicidade, não é o dinheiro que traz felicidade, não é as coisas que trazem felicidade, só tem uma pessoa que traz felicidade. Quem é? Jesus Cristo. Aí as pessoas não conseguem achar Jesus de uma maneira imediata, porque às vezes a gente vai passando por processos na nossa vida, a gente vai passando por situações na nossa vida. Nem todo mundo nasceu no lar cristão, e a gente passa por situações, e a gente vai encontrando lugares de fuga, vícios, amizades, relacionamentos. É verdade ou não é? E somos marcados. Mas eu com 5 anos de idade, via meus pais terem comportamentos de fé. Deus vai abrir a porta. Tá bom. E eu me lembro que eu estava passando ali na rua do Objetivo. Muita gente sabe esse meu testemunho. Eu vou contar de novo, tá, gente? E eu disse para minha mãe assim, mãe, eu queria muito um chocolate. Uma coisa tão simples, né, gente? Uma coisa tão pequena. Só que a minha mãe, naquele momento, ela não tinha condição financeira de me dar um chocolate. Por quê? Porque eles tinham pegado tudo que eles tinham financeiramente para começar a igreja. E ok, a minha mãe foi sincera comigo. Seja sincera com a sua família, seja sincero com a sua família. A sinceridade coloca Jesus no lugar certo. Amém, queridos? E ela disse, filha, a mamãe não tem. Mas se você pedir para Jesus, Ele pode te dar. E eu me lembro que a gente estava indo para a Regiane Imóveis. E quem é das antigas aqui em Paraíso, lembra que ali naqueles comércios do Cocine, descendo a rua, a Regiane era ali. E eu pensei, eu nunca mais me esqueço desse dia. Jesus, me dá um chocolate? Porque a minha mãe não pode, mas o Senhor pode, o Senhor é o meu pai, né? E quando eu cheguei na Regiane, a Regiane veio e me abraçou, até hoje ela tem um carinho muito grande com a gente. Ela disse assim, eu era pequena, ela se agachou e disse assim, sabe o que eu tenho? Uma caixa de bombom. E eu fiquei assim, é? Aí ela falou, você quer dividir comigo? Aí eu virei para ela e falei, só um minutinho. Muito obrigada. E disse para ela, Deus te usou porque eu pedi chocolate. Ela falou, sabe que antes de vir para cá, era um pouco depois do almoço, ela disse, me deu uma vontade de comprar uma caixa de bombom. É uma coisa tão pequena, né, gente? Mas aquilo me ensinou coisas que mudaram e mudam a história da minha vida. Eu não estou sozinha, eu tenho um sumo sacerdote. Eu tenho a quem recorrer, você sempre vai ter a quem recorrer. E quando tudo ao seu redor estiver limitado, ele não é limitado. E antes mesmo que saísse da minha boca o desejo, ele já havia preparado para mim. Então eu fui para Recife, fazer a minha faculdade de teologia. Um lugar extremamente violento. E lá fui eu. Totalmente preparada, né, gente? Paraíso, graças a Deus não tem violência. Fui para Recife. Falei, vou para Recife. E eu morava dentro do seminário. O seminário, gente, parecia um presídio. É igual. E uma escuridão, as ruas, ainda vou te levar lá, marido, ainda vou te levar lá. Uma escuridão, porque tudo muito antigo e um lugar onde não era residencial, então à noite não passava uma alma penada na rua, não que a gente pudesse enxergar, né? E porque eu queria uma Coca-Cola. E era 11h30 da noite.
E não se anda 11h30 da noite em Recife, na rua. Não se anda. Mas quem foi? E Deus do céu disse: oh Deus, vamos cuidar dessa criatura, porque ela precisa continuar viva. E lá foi eu, no meio da escuridão. Sozinha. Eu vou e já volto, gente. Todo mundo, não vai, é muito perigoso. Vamos comigo. Deus me livre, eu não quero morrer. Falei, gente, imagina, vocês estão aumentando demais. Eu cheguei num posto. Ele fica a uns 500 metros do seminário, posto de gasolina, que tinha um Select. Era o lugar mais movimentado do seminário. E eu fui comprar minha coca, pensando assim, viu só? Não tinha nada comigo. Quando eu saí do posto e virei, um homem coloca uma arma na minha cabeça e fala, perdeu. E eu pensei, porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. São segundos de pensamento. Eu pensei, perdeu o quê, gente? Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é uma Coca-Cola. E ele falou assim, me dá o seu dinheiro. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Seminarista tem dinheiro, gente? Não tem. Não, pastora, não tem. Adolescente. E ele falou, então você perdeu sua vida. Naquele momento, eu me lembrei do chocolate. E disse, Deus, eu sei que eu errei. Me dá mais uma chance? Passou poucos segundos. Ele começou a gritar e dizer, eu não sabia que você estava com ela, eu não sabia, cara, eu não sabia. E eu assim, eu espero que seja Deus. Quando eu olho, um anjo do Senhor olhou para mim e disse, vai para o seminário. E eu disse, Deus, até quando eu não entendo, até quando eu não sei, até quando eu erro, eu ainda posso contar contigo. E eu fui crescendo na minha vida ministerial e humana, entendendo uma coisa. Ele não vai embora, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa de amar, Ele luta por nós, mas o máximo do amor dele é vivenciado quando eu reconheço. E naquele tempo, eu comecei a dizer, Deus, a partir de agora eu não quero viver experiências como esta, onde o Senhor me livra, porque eu precisava de um livramento, porque tinha tomado uma decisão errada. Mas agora eu quero viver experiências, porque eu quero andar contigo, eu quero ver o que o Senhor é capaz de fazer na minha vida, na minha história, nos meus sonhos. E eu comecei a consagrar minha vida para Deus, eu comecei a dizer, eu não quero ser uma pessoa comum. Eu não quero tomar as minhas decisões por mim mesma, eu quero aprender com o Senhor, eu quero que o Senhor seja a resposta da minha boca. E nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, eu tenho aprendido uma coisa de Deus, se tem algo que não pode ser roubado de nós, é a presença do sumo sacerdote. Você poder dizer assim, eu vou até aqui, Deus, eu vou dar todo o meu gás, eu vou com fogo no olho, igual eu falo para vocês, parte para cima, vai com toda a tua força, não tenha preguiça, seja forte, seja corajoso, Deus vai estar contigo, mas vai chegar uma hora que o limite vai dizer o que para nós? Tua humanidade parou aqui. E aí a gente faz o quê? Volta. Desiste. A gente faz o quê? Com Ele eu vou. Com Ele eu ando sobre águas, com Ele eu ando em fogaréis, fornalhas ardentes, com Ele eu vou. Então você dá o passo, pode ficar tranquilo que eu não vou cair não, tá gente? Você dá o passo da fé.
Não tem nada na minha frente. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não preciso saber. Porque Ele já provou para mim, como está escrito aqui no texto que nós lemos. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Deus não vai te sacrificar, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala, Deus não vai te sacrificar. Deus não vai sacrificar a tua vida, Deus não vai sacrificar os teus sonhos, Deus não vai sacrificar o teu futuro, Deus não vai sacrificar a tua felicidade, Deus não vai sacrificar você, sabe por quê? Porque Ele sacrificou Ele mesmo no nosso lugar. Deus não brinca conosco. Ele não vai fazer isso. E é essa certeza que nós precisamos ter. Eu não tenho mais morte. O que a minha natureza poderia me destruir, hoje ela não pode. Porque é só eu clamar. A mão dele vem sobre mim. É só eu chamar, Jesus vem. E eu chego para ele e digo, eu sinto isso. A minha vida inteira eu fui isso. E Deus vai começar a fazer o quê? Você pode ter sido a tua vida inteira isso, mas agora você não é mais. E eu vou te ensinar a viver um plano perfeito de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ainda nesse texto que nós lemos no finalzinho, a lei nomeava pessoas limitadas, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento um sacerdote perfeito para sempre. Mas a minha vida está uma bagunça. Fala assim com a sua mão no seu coração e os seus olhos fechados. Fala, mas Deus me amou e me ama. E hoje Ele pode transformar a minha vida. Hoje Ele pode me perdoar, me curar, me transformar, me libertar, me elevar, me glorificar. E escrever uma nova história sobre a minha vida. Você crê? Basta você crer. E crer para Deus é dar o passo da fé. Eu vou. Porque tu comigo estás. E hoje eu estou contando bastante experiência minha, não é normal isso, mas o Senhor me pediu para dizer, porque às vezes a gente tem que contar o nosso Jesus para as pessoas. Eu passei muitos anos em fila de hospital, fazendo exames, isso e aquilo, e o grupo que estava comigo, todo mundo morreu. E o médico olhava para mim e falava assim, e você? Eu falava, nós viveremos, não morreremos. O poder da ressurreição de Cristo está vivo em nós. Nós somos livres em nome de Jesus. Há uma sentença. Não, eu dou o passo da fé. Não, não vai dar certo. E você fala o quê? Eu dou o passo da fé. Não, mas nunca ninguém da tua família conseguiu. Eu dou o passo da fé. Não, mas você não merece. Eu dou o passo da fé. Não, mas você não nasceu para isso. Mas olha quantos anos você tem. Nada que o diabo diga vai tirar o sacerdócio perfeito de Deus na tua vida. Nada que o inferno faça vai parar a obra de Deus na tua vida. Desde que você dê o passo da fé. Hoje você está disposto a dar esse passo? Feche os seus olhos e ore comigo. Jesus te trouxe aqui para dizer para você, você pode ter milhares de motivos para não ser responsável pela sua vida. Mas hoje eu estou te dando o maior motivo para você ser. Deus tem um plano para a tua vida. Você pode ter sofrido, você pode ter passado por todo tipo de trauma, de passado, de dor. Você pode ter milhares de motivos para dizer, eu não quero acreditar, eu não vou lutar. Só que Deus está dizendo assim para você, se você assumir o seu lado da aliança, de se organizar, de tomar decisões assertivas, de vir para a igreja, de organizar a tua mente, o teu coração, mudar as tuas posturas, eu vou assumir o meu lugar de sacerdote perfeito para você.
E eu vou te levar além. Eu vou escrever uma história para você. Uma história onde você não está parado. Uma história onde você vai até onde a tua fé te permitir chegar. Você vai ver seus filhos crescendo diferente por causa desse sacerdote. Você vai ver você diferente por causa desse sacerdote. Você vai ver os seus sonhos diferentes por causa desse sacerdote. E Jesus está te dando uma oportunidade, me dando uma oportunidade nessa noite de rever a nossa aliança com Ele. Então nessa noite faça isso, reveja a sua aliança com Deus. Entrega a tua vida na mão de Jesus. Se hoje você quer aceitar Jesus, coloca a tua mão no teu coração aonde você estiver e fala: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso, porque eu estive sozinho e abandonado a minha vida inteira, mesmo com tantas pessoas ao meu redor. Eu nunca tive alguém que falasse por mim com tanta autoridade. Então eu quero te entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te dizer: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. Fala para Ele: eu sei que o Senhor sabe tudo sobre mim, e eu quero saber tudo sobre o Senhor. E eu quero começar uma história com o Senhor. Quem sabe você quer renovar essa aliança? Faça essa oração junto comigo. Fala: Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu recorro à minha humanidade, eu recorro ao que as pessoas vão pensar de mim, ao que as pessoas vão fazer por mim. Mas hoje, eu reconheço que Tu és o único que pode mudar a história da minha vida. E eu estou te entregando a minha vida nas Tuas mãos. Eu estou fazendo como Moisés, eu estou dizendo para o Senhor: sozinho eu não consigo. Fala por mim, me ajuda. Me ajuda a me livrar de vícios. Me ajuda a me livrar de traumas, de tristeza, de passado, de dor. Me ajuda, Jesus. Eu quero te conhecer. Eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço que o Teu amor está sobre a minha vida. E eu sei que o Senhor pode me dar uma vida extraordinária. Eu quero. Eu recebo essa vida extraordinária do Senhor. E a partir de agora, eu digo: escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio com o meu coração. E com a minha boca eu declaro: Jesus é o meu sumo sacerdote para sempre. Aproveita e já consagra o teu futuro agora. Fala: eu consagro o meu futuro, os meus dias. Eu consagro a minha casa, a minha família, os meus sonhos. Eu consagro na Tua mão e eu te peço, a partir de agora, fala por mim, Jesus. A partir de agora, fala por mim. Fala as circunstâncias. Fala a mim mesmo. Me orienta, me sustenta, me direciona. Eu quero o Teu amor e o Teu cuidado na minha vida. Para sempre. Nas pequenas coisas, nas grandiosas coisas, eu viverei o Teu amor, Jesus. Nós nos consagramos a Ti. Nós entramos nessa presença gloriosa nessa noite, nos consagramos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de você se levantar, Moisés, depois de ter vivido tantas experiências extraordinárias com Deus no Egito, no deserto, continuava o mesmo Moisés. Tanto que no final da sua vida, Deus falou para ele: Moisés, eu não vou não, eu vou mandar um anjo, você vai ser bem sucedido, mas eu não vou não. Não como eu estava agora, não no meio assim de vocês, o povo é muito rebelde. Vamos fazer o seguinte: você vai viver todo o cumprimento das promessas, mas eu não vou. Qual foi a resposta de Moisés? Se o Senhor não for, eu também não vou. Eu me apeguei a Ti. Querido, se apegue a Deus. Ele é a melhor pessoa da tua vida. Eu me lembro que quando criança, eu falava assim para meu pai e para minha mãe: eu posso ter muitos amigos,
mas eu não preciso deles. Eu já tenho Jesus. Ele é o meu amigo. Ele sempre vai estar comigo. Deixa Jesus pegar na tua mão e conduzir a tua vida. Sai desse isolamento que você se colocou. Sai do vitimismo, do isolamento, do pecado, da dor e fala: eu vou viver. Eu não vou desperdiçar a vida que Deus me deu.